Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Você consegue sentir a presença de Deus neste lugar? Amém? Então você pode aplaudir o Senhor com todas as suas forças. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 9 em diante. Gênesis 6, 9 diz assim: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você fará o seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, foi o que fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus. Pai querido, diante da Tua palavra, nós nos curvamos mais uma vez, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar, ó Pai querido, as nossas mentes, os nossos entendimentos, ó Deus. Traga mesmo, Pai querido, a Tua mensagem fresca aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Para todos aqueles aqui presentes, os que nos acompanham pela rádio, pela internet. Em nome de Jesus, que as Tuas palavras possam mesmo frutificar em nossos corações e produzir frutos, ó Pai, que possam, em nome de Jesus, ó Deus, serem frutos para a eternidade. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Um abraço para vocês que nos acompanham também de casa. Também fiquem à vontade, mas fiquem ligados, né? Em casa a gente distrai muito, mas aproveite aí esse momento e concentre-se aí na palavra de Deus. Diante desse texto, sexta-feira falamos um pouco disso aqui na oração dos homens, né? E acabou que Deus veio trabalhando com esses textos no meu coração e eu resolvi trazer uma mensagem para a igreja nessa manhã a respeito da vida de Noé, da família de Noé. E obrigado, Ronaldinho. E o tema que eu coloquei nessa palavra é separados para uma grande missão. Eu não sei se os irmãos sabem, a Bíblia fala que quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós cremos em Jesus, para Deus nós somos um povo separado, um povo à parte, um povo santificado pelo sangue de Jesus, santificado pela obra de Jesus, mas nós somos separados. E quando eu olho para Noé, no tempo que Deus ali olha para a terra e não vê um justo sequer, e só acha Noé, um homem
que foi separado por Deus para uma grande missão. E eu dei o tema dessa mensagem: separados para uma grande missão. Você foi separado por Deus, Geraldo, e todos aqui nessa manhã, para uma grande missão que vai muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Nesse tempo parecia que o diabo havia prevalecido. Deus olha para a terra e resolve destruí-la. Esse é o plano do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que os planos de Deus são muito maiores do que ele pode pensar. Provavelmente 10 gerações haviam se passado desde Adão, e nós sabemos que o povo de Caim gerou um povo que não andava com Deus, e Sete, o terceiro filho de Adão, esse sim, gerou um povo que andava com Deus, um povo de Deus. Mas esse povo acabou se misturando, e quando chega nesse tempo, a corrupção estava generalizada, e Deus só acha Noé na terra. E é interessante que no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: o Senhor viu a maldade das pessoas, que as pessoas haviam se multiplicado sobre a terra, e todos os desígnios do coração deles eram continuamente mal. Deus já estava observando, querido. Nós estamos falando aqui de 10 gerações, as gerações do coração daquele povo. E era continuamente mal. Cada dia pior, né? Se tornava aquele povo. E Deus tinha uma missão. Deus tinha feito uma promessa a Adão, que nasceria de uma mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus tem uma missão. Hoje nós sabemos que ainda é Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então Deus tinha aquela missão, e nós sabemos que nada pode frustrar os planos do Senhor. Então Deus ali chama Noé. Noé é um descendente de Sete, um descendente de Enoque. Enoque também andava com Deus, um dos seus ancestrais, foi levado por Deus, tomado por Deus. E Deus olha para Noé e faz uma aliança com ele. Aliança, todas as alianças que são feitas na Bíblia, e também, né, é um acordo das duas partes. Mas Deus também, muitas vezes, algumas alianças, Ele assumiu sozinho essa responsabilidade, porque sabe que por nós mesmos nós não podemos cumprir. Então Ele enviaria Jesus, e Deus disse a Noé tudo o que Ele faria. E eu fico pensando que Noé não tinha a mínima noção do que Deus estava falando. Falar de um dilúvio, o que é dilúvio para ele na época? Era uma coisa que eles nunca tinham experimentado. O que é isso? Dilúvio. Deus falou assim: eu vou mandar uma tempestade, uma grande tempestade, você vai construir uma arca. Que isso? Que arca? 130 metros de comprimento, eu não sei se você consegue avaliar. Um campo de futebol tem 100 metros. Aí você bota mais 30 metros para lá. Alguns vão dizer que cabe em torno de 20 mil containers dentro da arca de Noé. Containers, quando você vê esses caminhões passando com esses caixotes de aço. Ele tinha, eu não lembro exatamente, acho que eram 26 metros de largura. Aqui tem quanto, pastor Davi? 16. Mais 10 metros para lá. E 13 de altura. Né? Bem, muito mais alto que isso. E Deus pede para que ele construísse essa arca. E nós sabemos que nesse tempo Noé tinha 500 anos de idade. E é muito interessante que Pedro vai dizer, e uma das informações que nós temos, porque Deus amava tanto a Noé, porque Deus confiou tanto em Noé. 2 Pedro, não precisa de abrir, 2,5 vai dizer que Noé perseverava pregando a justiça. Pedro vai dizer que Noé pregava para aquela geração, que eles deveriam mudar o seu comportamento, que Deus não se agradava daquilo. E a Bíblia vai dizer que durante 100 anos, Noé, junto com seus filhos e sua família, passaram construindo aquela arca. Eu fico imaginando fazendo o projeto dessa arca. Já pensou? Fazendo o projeto desse grande prédio de madeira. Deve ter sentado para calcular, projetar. Ele não era arquiteto, mas Deus foi dando sabedoria. E nós sabemos, querido, quando Deus quer agir na nossa vida, Ele respeita o seu tempo, Ele respeita, né, o seu ritmo. Por mais que vai chegar um dia, que vai ter um fim, que vai ter um momento de romper, de chegar ao fim desse plano de Deus nas nossas vidas. Aqui, Deus pacientemente espera durante 100 anos,
Noé construindo aquela arca, junto com sua família ali. E eu fico pensando, quantas pessoas devem ter zombado dele, hein, pastor Adilson? Naquela região. Esse cara é louco. Tem um cara aí que é bem doido. Ele está construindo um prédio de madeira, um barco de madeira. E esse barco dele não tem leme, não. O barco dele, ele está fazendo um troço só para boiar. Ele é maluco, né? E além de tudo, só tem uma janelinha lá no último andar. E tem uma janelinha de meio metro. O barco é todo fechado. E só tem uma porta. O cara é louco. E ele continua fazendo, querido. Eu fico imaginando quantos não devem ter zombado de Noé. Alguns estudiosos dizem que muitos livramentos Deus deu a Noé e sua família, porque aquela geração era uma geração perversa, corrupta, e muitos devem ter tentado, com certeza o diabo de várias formas deve ter tentado parar aquele projeto de Deus, mas muitos livramentos Deus deve ter dado a Moisés. A Bíblia não fala, mas com certeza. Eu não sei, querido, enquanto nós caminhamos, enquanto nós fazemos a obra de Deus, por mais que nós não estamos entendendo direito o que Deus vai fazer lá na frente, querido, Ele nos guarda, Ele nos dá livramento. E aquela obra que Ele nos chamou para fazermos, em nome dEle, se nós formos fiéis, Ele é fiel para cumprir ela através das nossas vidas, até a vinda de Cristo Jesus. Então eu faço uma pergunta para a igreja nessa manhã, agora já entrando direto na mensagem. O quanto você está disposto a lutar pela sua família? O quanto você está disposto a demonstrar na prática para a sua família e para Deus que eles podem confiar em você? Porque a aliança de Deus com Noé não era só para ele. Noé era justo, mas Deus falou, por causa de você, você pode levar toda a sua família. Você pode levar sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Todas elas no barco. Nós sabemos que os filhos de Noé, lá na frente, nós vamos ver que também não eram pessoas que não tinham problemas. Não eram pessoas que eram 100% perfeitas. Não eram perfeitos, como Noé também não eram. Mas Deus olhava para Noé. E via em Noé, queridos, que com certeza Noé cria na aliança que Deus fez com Adão, que um dia, né, o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus. Noé cria, né, nas promessas de Deus, porque acredita que Noé também guardava, né, o dia de descanso. Então Noé, Deus olhava para ele e via o quanto ele era precioso para Deus. E a pergunta que eu faço, Noé, queridos, ficou 100 anos construindo aquela arca, porque além de obedecer a Deus, ele queria salvar a família dele. O que você é capaz de fazer pela sua família? O que nós somos capazes de fazer pela nossa família? Nós somos capazes de confiar 100% nos planos de Deus? Porque se nós confiarmos, com certeza, tudo aquilo que fizermos vai abençoar a nossa família. Queridos, quando Deus decide me prosperar na minha área profissional, Ele é fiel para garantir que eu vou ser bem sucedido. Desde que eu acorde cedo, desde que eu trabalho, desde que eu não fique com o braço cruzado, desde que eu me prepare, desde que eu seja honesto, desde que eu faça tudo com muito amor, com honestidade, respeitando as outras pessoas, Deus vai me prosperar. Então todas as vezes que Deus nos chama para algo grande, Ele espera de nós, né, que sejamos justos. Salmo 25 vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus nos deixará conhecer a sua aliança quando nós o tememos. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, a Bíblia assim vai dizer. Então quando nós andamos com Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele diz o que nós precisamos fazer, Ele diz assim, o que nós precisamos, o que nós devemos fazer. João vai dizer que os cristãos são mais do que simples servos. Os cristãos, queridos, nós cristãos somos amigos de Deus e nós conhecemos e conhecem os seus planos. Então nós conhecemos, eu conheço o plano de Deus para minha família. O senhor conhece, pastor Adilson, os planos de Deus para a nossa família? Então nós devemos fazer de tudo para que Deus possa abençoar as nossas famílias. Porque, querido, quando você é fiel a Deus, por mais que você olhe hoje, a situação pode estar difícil. Noé estava construindo uma arca, querido, nem sabia o que era chuva. 100 anos cortando madeira, lavrando, batendo cada prego, né? Sei lá, talvez não era prego, era de madeira, mas cada cunhazinha. Noé estava fazendo tudo com alta excelência.
porque ele sabia que ele estava fazendo para Deus, mas que também quem ia lá dentro era a sua família. E Deus falou que ele deveria levar todos os animais, quer dizer, um casal de cada animal daquela terra. Então, eu vejo 3 responsabilidades na vida de Noé. Primeira coisa que Deus o chama, então, para construir aquela arca, né? Aquela arca manteria Noé, sua família e todos os animais seguros diante do dilúvio. E a fé de Noé, queridos, era baseada na palavra de Deus. Você baseia sua fé em quê? Em que você baseia sua fé? Naquilo que se ouve as pessoas falar ou naquilo que a palavra de Deus nos diz? Nós sabemos que Noé preservou, se manteve junto com sua família durante 100 anos, com todos os preparativos, apesar de todas as chacotas, e ele pregou para aquele povo. Acredita-se que durante esses 100 anos, não converteu ninguém, pastor Adilson, não converteu um sequer. Eu acredito que pelo contrário, zombaram dele. Eu fico pensando quando muitas pessoas, querido, olham para nós, acham que nós somos tudo maluco, acham que nós somos doidos, acham que nós não batemos bem da cabeça. O mundo aí fora está bombando, né? Está bombando. Um povo sem referência. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Eu fico pensando que Deus sempre tem um remanescente. Você é um remanescente nessa geração. Eu lembro que quando Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ali ele desafia os profetas de Baal, de uma forma maravilhosa. Deus age através da vida dele, ele vence aquele exército de profetas, mas ele foge um dia, com medo da rainha Jezabel, e esconde numa caverna e pede a morte, querido. Eu fico pensando como é que Deus olha para ele. Deus olha assim, aquele homem normal, tem medo, nós temos medo. Noé provavelmente tinha muito medo. Deus olha para ele, com medo naquela caverna, e ele fala: Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo, só sobrou eu. Aqui nessa época de Noé só sobrou ele mesmo e a sua família. Mas naquele tempo, muitos anos depois, Deus fala assim para ele: não, você está enganado. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que você não conhece, mas eu os conheço um por um. E Deus ama tanto, querido, daqueles que são fiéis a Ele. Não tem problema você ter medo, medo faz parte. Eu fico pensando que o profeta Elias não sabia. O profeta Elias não sabia. Deus não falou para ele, mas eu fico pensando, Deus olhando para ele, para o pastor Adilson, dizendo assim: o seu medo nunca vai se cumprir. Você não vai morrer, não. Eu vou te tomar para mim. Você não vai morrer. Querido, naquela área que você tem mais medo, é a área que Deus mais vai agir na sua vida. É a área que Deus vai mais te guardar, mais te preservar. É a área que você não sabe, mas de uma forma extraordinária, no momento certo, Deus vai agir. Elias tinha muito, ele estava querendo morrer, mas ele tinha medo de sofrer na mão daquela mulher. E é como se Deus dissesse para ele: sabe de nada, inocente. Você não vai passar pela morte, não. Eu vou te tomar. E a Bíblia diz que hoje, ainda que morramos, viveremos. Porque nós não somos daqueles que não têm esperança, porque nós sabemos que o Senhor nos ressuscitará no último dia. Nós sabemos que um dia vamos nos encontrar na glória. Eu fico vendo os irmãos que já morreram nessa igreja aqui, que já se caminharam conosco. Eu fico imaginando que um dia nós vamos encontrar coisas na glória. Porque um dia todos nós ressuscitaremos. Precisa de esperança melhor do que essa, querido? Quando você vê uma pessoa, irmão, lá morto, você fala: daqui uns dias nós nos encontraremos. Isso é extraordinário. Mas aí fora eles não têm esperança não, porque as pessoas, como na época de Noé, confiam em si próprias. E o Senhor falou assim para Noé, num certo dia, depois de 100 anos, o Senhor falou assim para Noé, e com toda a sua família: entra na arca, você e toda a sua família, porque conheço que você tem sido justo diante de mim. Ele fala: você e sua família. Então Noé precisava de confiar agora, a segunda coisa, confiar naquela aliança que Deus havia feito com ele. Lá em Gênesis 6 vai dizer: mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, seus filhos e sua mulher. Então Deus havia dito que eles entrariam juntos. E Deus, em Gênesis 7:4, vai chegar para Noé, depois de 100 anos, vai dizer para eles assim: está chegando a data. Você trabalhou duro, seu trabalho foi de excelência. Deus fala para ele, Gênesis 7: se prepare, porque daqui a 7 dias
Farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca com os seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. A palavra de Deus diz que não tinha caído um pingo de água ainda. Moisés chamou sua família, seus filhos, e entraram todos para a arca do Senhor, para a arca que ele havia construído. Eu fico pensando como a fé move o coração de Noé, como a fé deve mover o nosso coração. Você sabe a definição de fé? Lá em Hebreus 11:1, né? A fé, a Bíblia vai nos dizer que é a convicção de coisas que nós esperamos, é a certeza das coisas que nós esperamos. Eu falei aqui que nós ressuscitaremos um dia, querido. Isso é uma convicção que está no meu coração, é certeza que está no meu coração. E ainda diz que é a convicção de fatos que não se veem. Também é a certeza de fatos que eu não vejo. Você consegue ver? Você consegue ver Jesus à direita do Pai? Você consegue ver os anjos presentes aqui nessa manhã? Você consegue ver Jesus aqui nessa manhã? Nós não conseguimos, querido. Mas nós temos certeza que Ele se faz presente. Nós temos a convicção que Jesus está intercedendo por nós à direita do Pai. Certeza, 100% de certeza. Por isso nada pode nos abalar. Por isso o Senhor falou para Noé: entra na arca, que daqui 7 dias eu vou fazer chover. Tinha 100 anos que a arca estava lá no deserto, naquele lugar seco. E Ele chama a sua família e eles vão entrar na arca. E Ele vai falar assim: eu entendo que confiar em Deus é o que vai fazer a diferença agora para Noé e sua família, entre a vida e a morte. Eu sei, querido, que muitas vezes, 100% das vezes na nossa vida, confiar em Deus é o que vai fazer a diferença entre a nossa vida e a nossa morte, entre a vida e a morte espiritual da nossa família. Vai fazer a diferenciação entre salvação e condenação. A Bíblia diz que todo que crer em Jesus será salvo. Então, queridos, a nossa decisão é que vai fazer toda a diferença. E a Bíblia vai dizer que Deus ainda continua falando que de todos os seres que haviam fôlego de vida, entraram na arca de 2 a 2. Agora eu fico pensando que o povo deve ter endoidado, pastor Adilson. Esse homem, esse velho é doido, varrido. Agora ele entrou na arca e botou um zoológico lá dentro agora, encheu aquilo de comida e está lá dentro da arca. Ele e esse mundo de animais, alguns acreditam que mais de 20 mil animais entraram naquela arca. Os de grande porte, alguns acreditam que provavelmente eram filhotes. Mas ele tinha que alimentar esses animais agora, e ele e sua família cuidar, acomodar cada um deles. Mas uma coisa extraordinária ainda estava para acontecer, querido. Como Deus havia ordenado a Noé, a palavra de Deus vai dizer: e o Senhor fechou a porta da arca. Esse momento é um momento duro. Noé está lá dentro com todos os animais, talvez todos lá fora zombando dele. Sabia que pessoas zombam de nós? Falam que nós somos malucos. Vocês são doidos. Então, tem gente que paga para ver. A Bíblia diz, querido, eu fico pensando que aquele povo já estava meio confuso. Os animais vieram sozinhos entrar na arca. E agora Deus fechou a porta da arca por fora. E a Bíblia vai dizer daqui em diante que as comportas do céu se abriram, né? Que os rios subterrâneos agora foram abertos e a terra começou a ser inundada. O povo caiu na real. Mas é duro, querido, mas era tarde demais. A Bíblia fala que Jesus vai voltar como um raio um dia. Quem estiver preparado, é como se estivesse na arca. Jesus vai vir buscar a igreja. Qual é a arca hoje? A igreja. É a igreja. Estamos na igreja, somos igreja. Estamos na arca. Isso é loucura, isso é doideira. Está fora da arca. Nesse dia o Senhor fechou a arca. Quem estava dentro foi salvo. Quem estava fora foi condenado, foi morto, foi destruído. E os textos são tão maravilhosos assim, que eu começo a ver. E a última coisa que eu vou tratar é a paciência de Noé, de sempre continuar em frente, né? Nós como crentes, querido, você precisa ser forte, corajoso, corajosa e continuar sempre em frente. Salmo 32:9 vai dizer:
Não sejais como o cavalo ou como a mula, admoestou o Senhor. Nós não devemos ser como o cavalo, apressados demais, ou como a mula que empaca. Nós devemos andar nas pisadas do Senhor, no tempo do Senhor, de acordo com o que nós podemos fazer com o Senhor, de acordo com aquilo que Ele vai nos dando. Tem gente que é muito apressado. Noé não entrou na arca e fechou a porta. Noé entrou na arca com todos os animais e agora ficou esperando. Já tinha esperado 100 anos. Fico pensando nos meninos dele, talvez duvidando ainda, né, pastor Adilson? Não sei, acho que não sei. Calma, filho, vai dar. Os 7 dias vai chegar. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ali ainda teve mais 7 dias. Eu fico pensando quantos ali deveriam ter se arrependido. Ninguém. O dia que Jesus voltar vai ser assim, querido. Vai ser como um raio. Muitos vão olhar, quem estiver vivo ainda, vai ver que um sumiu, um foi arrebatado e o outro ficou. Aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro. Aí vão encontrar, vai ser a maior festa no céu. Enquanto estamos nessa terra, Jesus ainda diz assim: vinde a mim, se está cansado, sobrecarregado, venham a mim, podem vir, confiem em mim, né? Ele vai falar que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele está falando assim: ainda nessa vida, eu estou disposto a caminhar com você, a te ajudar, a te sustentar. Deus fez isso com Noé. Deus proveu para Noé, para que ele pudesse cumprir aqueles planos. Porque o que nós temos que fazer na terra, querido, você tem que fazer. Deus não vai fazer para você. Deus não construiu a arca. Deus podia construir a arca, pastor. Ele fez todas as coisas. Deus confiou ao homem fazer a arca. Você tem uma arca que você precisa cuidar dela, que é a sua casa. Talvez é a arca mais preciosa. É que Noé, é a família de Noé. Quem estava dentro foi salvo, quem ficou fora foi condenado. Noé olha para o lado, vê a esposa. Eu fico pensando, quando as águas começaram a subir, aquele monstro daquele barco, né? Não tinha leme não, querido. Ele foi feito só para boiar. Quem ia conduzir aquele barco era Deus. Quem conduziu foi Deus. Ele só boiava. Eu fiquei pensando nos animais ali, até ele se descolar do chão. E começou a boiar. E a Bíblia diz que depois de 150 dias, já não tinha mais nada na terra. As águas já tinham subido 7 metros acima dos montes mais altos. Voltou lá no início. No início, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Voltou, querido. Voltou naquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, lá no início da criação. Mas tinha um remanescente num barquinho, querido, boiando ali, pastor Adilson. 150 dias. Nós sabemos que eles ficaram 1 ano, eu acho que 17 dias, dentro dessa arca, até que ela fosse aberta novamente por Deus. 1 ano, querido. Você aguenta ficar 1 ano alimentando esses 20 mil animais, 7 pessoas? Fica pensando no trabalho que deu isso, Adiclei. Quantas horas por dia esse povo tinha que trabalhar? Essa família. Porque eles sabiam que ali estavam as sementes. Eles eram a semente, mas todos aqueles animais eram as sementes, porque Deus ia começar de novo, né? E em Gênesis 8:15, depois de 1 ano e 17 dias, a arca já estava parada há alguns meses. Noé já tinha soltado os pombos lá naquela última janelinha. Alguns dizem que lá em cima, no 3º andar, é onde Noé, todo dia que limpava ali as fezes dos animais, subia aqueles andares e talvez jogava lá de cima. Era assim que ele fazia a faxina ali. Tinha que subir lá no último andar, né? O barco provavelmente ficava bem abaixo do nível da água. Mas depois de muitos dias, da arca já estacionada, a Bíblia diz que Noé solta a pomba, ela volta com o ramo de oliveira. Agora ele sabe que a terra agora está seca, dá para sair. Você acha que ele saiu? Ficou esperando. Fico pensando todo mundo: vamos, gente, está na hora. Deus não mandou ainda. Aquele que nos sustentou até aqui, aquele que nos guardou até aqui, não mandou eu avançar ainda. Ele mandou, nós devemos esperar. No versículo, em Gênesis 8:15, o Senhor fala assim: sai da arca, Noé, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, faça também sair todos os animais, povoem a terra, sejam fecundos nela e multipliquem. Ele está falando assim: sai da arca, que eu vou começar de novo com vocês.
Eu não sei o que você tem passado, querido, como é que você tem vivido até aqui. Jesus nos chama hoje para começar de novo a nossa história. Para começar de novo a nossa história. Por isso que Jesus veio nessa terra. Deus, sendo Deus, se fez homem, pisou nessa terra. Veio na plenitude dos tempos. Para que Jesus pudesse subir naquela cruz. Pudesse ressuscitar ao terceiro dia. Para que eu e você pudéssemos recomeçar a nossa caminhada. Muitos nem sabiam que precisamos entrar nessa caminhada. Muitos já se afastaram dessa caminhada. O convite hoje é o que o Senhor faz. Saia, venham, né? Chama Noé. E o Senhor Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e aves ofereceu um holocausto. Noé bota o pé no chão, pastor Adilson. A primeira coisa que ele faz é oferecer uma oferta ao Senhor. Ele vai oferecer um holocausto ao Senhor. E o Senhor aspirou o aroma suave e disse consigo mesmo. Isso tudo é Deus que está narrando, querido. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, noite e dia. Sabe por que nós vivemos até hoje o dia? Nós sabemos que amanhã o dia vai nascer, hoje à noite vai ter noite, mas amanhã vai ter dia de novo, e vai ter noite, e vai ter dia de novo, porque Deus assim o prometeu. Deus prometeu que nós teríamos todas as condições nessa terra agora, para termos uma vida boa. Mas, querido, nós deveríamos ser como Noé, né? Porque assim a palavra vai nos dizer, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Deus também disse a Noé e aos seus filhos, Deus agora deixa um sinal visível, para que eu e você nunca duvidemos do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará na nossa e através das nossas vidas. Deus disse a Noé assim: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres viventes que estão com vocês, para, isso é bom, ó, presta atenção, para todas as futuras gerações. Deus naquele dia, querido, aquele foi o dia talvez mais lindo do Antigo Testamento. Deus agora recomeçando. E Deus, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres viventes de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres. O arco estará nas nuvens e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e todas as espécies que há sobre a terra. Quem já viu o arco-íris aí? Levanta a mão assim para me ver. Você já viu? Contempla, é bonito? Lindo. Deus falou que aquele símbolo, aquele arco-íris, todas as vezes que você olhar para aquele arco-íris, você deve se lembrar dessa aliança. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus é misericordioso e longânimo. Jesus disse e Paulo disse, mas um dia Jesus vai voltar. E nesse dia vai ser como se fosse o dia de fechar novamente a porta da arca. Mas quando nós olhamos hoje, querida, visivelmente, eu falei lá atrás, nós não podemos ver Deus. Mas Ele deixou, depois que vem a chuva, que vem o sol, assim você vê o arco-íris. Lá em casa meu pai, não sei quem é da roça talvez seu pai falava isso, eu não sei se só meu pai falava isso. A gente tava, quando chovia assim, da janela da nossa casa, dava para ver o arco-íris assim. Meu pai falava assim, o arco-íris já está chupando a água de novo para levar para as nuvens. Essa é a ideia dele. Já ouviu falar isso também? Essa é o que ele imaginava. Ele imaginava que o arco-íris agora, depois da chuva, a chuva caiu, agora ele era um canal que sugava a água de novo para as nuvens. Ele pensava assim e falava isso para nós. Era até bonito, sim, né? Só que é muito mais do que isso. O arco-íris é a aliança de Deus com nós. Ele não sabia. Mas o arco-íris é uma aliança que Deus fez com a humanidade, com nós. Quando nós olhamos para o arco-íris, Deus fala que todas as vezes que você vê um arco-íris, pode saber que Ele está olhando e lembrando da aliança dele conosco. Todas as vezes que você estiver olhando para o arco-íris, Deus está falando que está olhando para você assim, ó. Ele está falando que Ele nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu. Você olha para o céu e Ele está olhando, fitado em você, como Ele viu Noé. Mas ainda eu quero dizer para os irmãos, já finalizando, que eu não sei como é que você tem vivido a sua vida até aqui. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. O Senhor está perto, se faz presente aqui, né? Ainda há tempo. Tanto Jesus como Pedro, eles disseram, Pedro disse, né, 2 Pedro 3,10, como é que está o tempo ali, finalizando, né?
Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Olha que coisa extraordinária. Pedro está dizendo assim: considere essa longanimidade de Deus. No tempo de Jesus, eles achavam que o Senhor já estava às portas. 2000 anos já se passaram. Deus ainda está dando mais tempo. Deus está indo no limite. E eu imagino que o limite está chegando, querido. Ele está falando: considere a longanimidade de Deus como oportunidade de salvação. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. Você que veio aqui, você que está aqui, você que nos ouve de casa. E Jesus vai dizer em Mateus 24: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. O pai de família, se ele soubesse a hora que vem o ladrão, ele ia cuidar muito bem da sua casa. É isso que Noé fez. É isso que nós como pais devemos fazer: instruir nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ninguém sabe a hora, querido. Pode ser daqui 1 minuto, daqui uns 10 minutos, ou daqui 1 segundo. Ninguém sabe. Mas esse dia vai chegar. Lembra que naquele dia Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. É muito triste, querido, mas Deus é justo e fiel. E só para finalizar mesmo, nós precisamos sempre de lembrar, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, quem escreve esse livro é Moisés. Acredita-se que Moisés escreveu no Monte Moriá, na entrada de Jericó, depois que já haviam saído do Egito, prontos a entrar na terra prometida. E Moisés agora mostra para eles essa história. Olha só, Moisés foi bem sucedido, porque ele obedeceu a Deus, ele andou com Deus, ele foi abençoado por Deus. Nós vamos entrar na terra, mas precisamos aprender com Noé. Querido, nós estamos na terra e nós precisamos aprender com Noé e com a palavra de Deus, porque a fé, como eu disse lá atrás, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Nós estamos firmes, queridos, sim ou não? Claro, nós estamos firmes no Senhor Jesus. Nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E só ler um texto para os irmãos, o último texto, agora já lendo um texto mesmo, para a gente finalizar. Nas palavras do intérprete britânico Alexander Maclaren, ele traz uma reflexão sobre isso tudo que nós falamos hoje. Ele diz que durante 120 anos, os zombadores riam, as pessoas de bom senso imaginaram que estaria acontecendo, e o santo paciente prosseguiu martelando, cobrindo de piche a sua arca. Porém, numa certa manhã, a chuva começou, e aos poucos, de algum modo, Noé não parecia mais tão tolo. Aos poucos, diante dos olhos daqueles que talvez zombaram, eles não pareciam mais tão tolos. Vai chegar um dia, querido, que as pessoas vão olhar e vão lembrar: aquele povo não era doido nada, aquele povo estava coberto de razão. Ele vai dizer assim: as zombarias já não eram mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos, e o sarcasmo engasgou-se em sua garganta enquanto se afogavam. As coisas não são sempre assim, e serão assim no grande e último dia, quando o futuro transformar-se em presente e o presente transformar-se em passado e desaparecer para sempre. Quando o futuro se transformar no presente e o presente no passado. Querido, quando o futuro se tornar presente, e esses dias que eu estou falando aqui hoje vai se tornar passado, né? Pela fé em Cristo, aqueles que permanecerem serão sábios, enquanto aqueles que não tiveram nenhum objetivo além das coisas temporais dessa terra, que desaparecem no horizonte melancólico, despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca de segurança, e que ele vai dizer que seu verdadeiro epitáfio, aquilo que vai escrito na lápide desse tipo de pessoa, vai estar escrito assim: tolo, porque não ouviu, não prestou atenção,
na longanimidade de Deus. Então, aquele dia que aquele arco apareceu lá no Antigo Testamento, foi o dia talvez mais lindo que o arco-íris apareceu. No Novo Testamento, querido, o dia mais lindo que nós podemos contemplar é quando aquela pedra do sepulcro, né, foi aberta. Quando a vitória de Jesus, ele triunfou ali sobre a morte, marcando a nova aliança conosco, né, que jamais poderá ser anulada, porque foi feita com o sangue do Cordeiro. E hoje, querido, sabe qual que é a maior beleza hoje, no dia de hoje? Qual que é a coisa mais linda que acontece no céu no dia de hoje? Você sabe o que é? Qual que é a coisa mais extraordinária que se acontece no dia de hoje? É quando um pecador se arrepende. E como Noé agora confia em Deus, entrega a sua vida para Deus. A Bíblia diz que esse hoje, nos dias de hoje, é o único momento que ainda há uma grande festa lá no céu. Uma festa que você não tem noção. Quando eu imagino essa festa, eu imagino o dia que Jesus nasceu, que aquela milícia de anjos vieram fazer aquele maior coral. Eu imagino que é uma festa assim, quando um pecador se arrepende. Então ainda dá tempo de nós fazermos uma aliança com o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Eu não sei como você entendeu esta mensagem. Eu não sei o quanto Deus falou no seu coração, mas eu só sei que você está aqui nessa manhã. E se você veio aqui, nós sabemos que a palavra do Senhor é como sementes. Jesus falou que essas sementes, quando são lançadas, e elas encontram um solo fértil, ela germina e frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu não sei qual a colheita que você quer fazer na sua casa, no seu lar, na sua família, mas o que eu te digo nessa noite, que a melhor coisa que nós temos que fazer é convidar Jesus para entrar na nossa vida. Jesus, não estou falando de Comunidade Batista da Paz, estou falando de Jesus. É você se tornar uma igreja, é você estar dentro dessa arca, que essa sim vai nos levar em segurança para a nossa salvação. A arca tem turbulência, sim ou não? Tem, né? Noé não passou dias fáceis, tem muito trabalho. Mas naquele dia o Senhor abriu a porta e falou: Noé, pode vir você e sua família. Já pensou no dia que o Senhor nos convidar para entrar, né, no gozo eterno? Pode entrar, Geraldo, sua família, sejam bem-vindos. Olha que coisa extraordinária isso.